Gente, Ana Lucia, acho que a maioria de vocês conhece. Se não conhece, deveria conhecer. Perderam tempo, então vão lá, depois adiciona o Insta dela. Ana Lucia é periodontista, é especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, habilitada em sedação, tem vasta experiência em sedação cox-nitroso e sedação medicamentosa por outros métodos, né? Isso. E A gente chama trabalha multimodal, né? multimodal. E Aplicar está na prática, né, Ana muito Lucia? rápido. É, doutora Cecília, mais tarde, no final da live, vai falar uma surpresa, tenho certeza, e vai ter a ver com isso também. A novidade bombástica. É, a novidade bombástica. A Ah, é, tem surpresa. uma novidade bombástica, mas eu só vou contar no final, né? É, tem a ver com isso também. Vocês Já sabem o está que é a no pacote. novidade? Tá no pacote. Alguém sabe qual é a novidade? Se souber, bota aqui nos comentários. Certo? Então, a gente vai dividir nossas experiências sobre esse tema e a gente quer que seja algo bem interativo. Oi, João, já fiz o convite para você entrar, tá? Agora! E, Olá, meninas. Boa noite. Consegue? Boa noite. Te ouço perfeitamente. Ótimo. Gente, João Epaminondas é uma figura, essa figura que está aí, também especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, né, João? Isso, Clinica muito também, de forma geral, mas tem um foco especial em oncologia oral. isso mesmo. Fiz a especialização em pacientes com necessidades especiais, só que desde então, meu foco, minha área de atuação sempre foi a oncologia, né? Na verdade, eu e a Ana Lucy, nós somos quase colegas de turma, né, Ana Lucy? é, a Quando a Ana Lucy diferença acho que estava... de um ano quase, né, João? Isso. Quando a Ana Lucy estava aí na metade, eu estava iniciando mais na mesma instituição. E aí a gente compartilhou aí alguns momentos e até mesmo atendimentos lá na clínica escola. Não é isso? E assim, o bom da área da odontologia para pacientes especiais é esse universo aí que é muito amplo, né? Então, cada um segue mais uma área com a qual se identifica mais. E aí eu dei a graduação, como eu já tinha essa afinidade, essa vontade de atuar com o paciente oncológico, então eu encontrei dentro da especialização de pacientes com necessidades especiais, mais essa porta, tipo, onde abriu mais minha mente com relação ao que seria o paciente com necessidade especial, e dentro dela eu pude encontrar e intensificar mais dentro desse grupo dos pacientes oncológicos. Deixa eu aproveitar até para pedir para vocês falarem um pouquinho justamente sobre isso, porque existe um desconhecimento imenso da amplitude do que é uma especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais, ou como a gente normalmente fala, já que o nome é muito grande, OPNE, né? Normalmente a gente chama de OPNE. Tem uma amplitude imensa, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Das possibilidades? Sim. Antes de entrar nas possibilidades, né? Existe também umas diferenças de nomenclaturas. Essa de OPNE, né, da odontologia para pacientes com necessidades especiais, é a que o nosso conselho, o CFO, reconhece. Então, a especialização de odontologia para pacientes especiais, né, é uma reconhecida, uma especialização reconhecida, inclusive há mais de 10 anos, eu acredito que deva ter perto de uns 20 anos já. Mas Foi também, em 2003. isso, então, 18 anos, não é isso? Já está maior de idade, né? É, Já está mas maior de... também é conhecida como pacientes com deficiência.
PCD. Então, o paciente, né, com necessidades especiais, ele também pode ser um paciente com deficiência. Então, existem algumas formas de você estar se referindo a esse paciente e tem diferenças, né, entre uma nomenclatura e outra. A OPNE, que é a mais conhecida, como é uma especialidade, é a que a gente usa mais, principalmente no trato, né, burocrático, vamos dizer assim, né? Nos cursos, nas especializações, nas pós-graduações, o que for dessa área, a gente geralmente usa a OPNE. E ela é um universo muito grande, não só os pacientes que a gente já conhece, né? Que se relaciona muito com a OPNE, que são os autistas, os pacientes com síndrome de Down. Geralmente, a primeira coisa que a gente pensa, né, quando fala em OPNE... Paralisia cerebral, né? O pessoal pensa muito. Isso. Só que eles são divididos em 3 grandes grupos. Os sistêmicos, né, que tem problemas sistêmicos. E aí, doutora Cecília, doutora Diana, elas são a nossa referência que a gente tem, muitas vezes até no Nordeste, viu, gente? Para vocês que, não sei, né, conhecem já, claro, mas elas são conhecidas, inclusive dão cursos, inclusive em todo o Brasil. Essa parte de sistêmicos, ela é dificílima, e com ela são as nossas referência disso. São pacientes cardiopatas, hepatopatas, pacientes renais crônicos, pacientes que têm, a gente chama de polifarmácia, né? Que tem vários problemas sistêmicos, várias comorbidades sistêmicas. Tem os sindrômicos, que de síndrome nós temos mais de 100 síndromes já registradas, e toda semana se descobre mais uma. Os sindrômicos são vários, né? Entram todas as síndromes. E aí, síndromes que muitas vezes cruzam com autismo, que é síndrome de West, síndromes que estão dentro do transtorno de neurodesenvolvimento. Tá cortando um pouquinho, não tá, João? Tá cortando? Tá cortando um pouquinho. Sabe o que eu acho que você pode fazer, Ana Lucia? Ativa teu 4G, tira do Wi-Fi da casa e ativa o 4G, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui tá cortando bastante, e aí tá cortando tua fala. Mas aí, gente, para quem tá aqui enquanto a Ana Lucia arruma isso, né, muita gente pensa que quem atua em OPNE vai atuar só com autista, com pacientes com síndrome de Down, com paralisia cerebral, de repente até com oncológico. E a gente tem aquelas pessoas que têm uma necessidade especial. Agora acho que melhorou. Pronto. Eu estava dizendo daquelas pessoas que têm uma necessidade especial temporária. Por exemplo, uma gestante que está em repouso absoluto. Sim. Isso. Ou a gestante por si só, né? Ela está ali gestante, uma gravidez saudável, mas naquele momento ela tem uma necessidade específica. Sim. E aí você falou que são 3 grandes grupos, Ana Lucia. Citou com comprometimento sistêmico, citou as síndromes, e qual seria o terceiro? Psiquiátricos. Os pacientes psiquiátricos, né? É um outro grande grupo entre os neurológicos, os psiquiátricos. E aí não impede que a gente tenha cruzamento entre eles, né? Pode haver um paciente com comprometimento sistêmico grave e que seja um paciente com paralisia. Uhum. Que seja um paciente psiquiátrico. E aí entra todos os transtornos psiquiátricos, todas as necessidades, né, que eles têm. E muitas vezes acontece também de um paciente ser um paciente com Alzheimer, um paciente já mais velho, que realmente é o mais frequente, né, Ceci? Que acho que isso aí é uma área sua, com bem propriedade, que você pode falar. O paciente ser polifarmácia. O paciente já tem Alzheimer, né? É um comprometimento neurológico, mas ele tem necessidades sistêmicas. É um paciente sequelado, às vezes, de AVC, é um paciente que já foi... Que toma anticoagulante, que faz uso de antiagregante, que muitas vezes começa com a demência, tem a doença de Alzheimer, que é um tipo de demência, mas tem outras demências, né? Demência vascular, demência frontotemporal, tem várias outras.
E quando a gente vai ver, ele começa a cruzar com outros quadros. Ele tem um problema neurológico, que é a demência, e ele começa, por exemplo, um quadro de psicose ou de esquizofrenia que vem em paralelo. Né? Então, isso é muito comum. E quando você vai ver esse paciente, ele está com a insuficiência renal também. Então, é uma área muito rica. Eu acho que é uma área que quem gosta de estudar fica louco, né? Porque não acaba nunca. A gente não para nunca. É E uma área aí que eu traz muita interação, né? Porque além disso, além de todas essas alterações, como esse último exemplo do paciente que Cecília deu, paciente que tem Alzheimer e aí vai desenvolvendo outras alterações, nós temos também que entender as alterações medicamentosas. As interações, né? E isso, as interações medicamentosas, até para que a gente possa prescrever, e aí quando a gente se ficar diante de determinada situação, qual vai ser a melhor conduta. Então, eu costumo dizer que no paciente com necessidades especiais, muitas vezes até antes do paciente, nós temos que conhecer todo o contexto em que o paciente está inserido. Né? E aí este contexto entra desde a parte do ambiente, onde o paciente está inserido, se é um paciente que está hospitalizado, se é um paciente que tem suas limitações, está em um serviço de home care em casa, se é um paciente que está em tratamento oncológico, mas nós temos que saber todo esse contexto e, além disso, entender todas as terapias que esse paciente está sendo submetido. É Ó, verdade? tem alguém comentando aí que você é o orgulho santanense. Santana dos Matos, né, João? É Santana do Matos. Ah, do Matos, desculpa aí. Então, a João tocou num ponto muito importante. Você falou que esse paciente com necessidades especiais, ele pode estar no ambiente hospitalar, ele pode ser atendido em domicílio, ele pode ser atendido em ambulatório. E dentro dessas três possibilidades, eu tenho serviço público e serviço privado. Isso mesmo. Tanto que eu costumo dizer, até para alguns colegas, quando eu faço alguma palestra, falando um pouco sobre a área da atuação no serviço da oncologia. Então, é muito comum as perguntas, algum colega perguntar, mas onde que vai estar? Onde está o paciente oncológico? Para mim atuar nessa área, eu vou atender o paciente apenas se eu tiver acesso a um hospital oncológico? E não, o paciente oncológico, eu posso atender ele no ambulatório, seja em hospital ou seja em consultório privado. Eu posso atender ele, se ele estiver internado em enfermaria. Posso atender ele em UTI. Posso atender ele em clínica privada, em clínica de oncologia privada. E posso atender ele com serviço em domicílio, serviço de home care. Certo? Então, até diante de todo esse cenário que nós temos vivenciado nesse último ano, com a pandemia, muitos dos nossos pacientes foram orientados, pacientes que estavam em tratamento, que estão em tratamento, né, já que a nossa realidade com relação à pandemia cessou um pouco, mas ainda não é algo que está totalmente resolvido. Não Então, estamos protegidos ainda, não é? isso mesmo. Então, assim, os nossos pacientes são pacientes que, devido a medicações, devido a ciclos de quimioterapia, ficam aí com suas defesas, ficam susceptíveis a muitas alterações. Então, são pacientes que muitas vezes são orientados a ficarem em casa. Só que esse paciente, muitas vezes, ele necessita de um atendimento. Seja por Pois uma... é, eu ia perguntar para vocês dois, para você, João, e para a Ana Lucy, se com a pandemia do Covid-19 vocês perceberam um aumento da demanda por atendimento domiciliar. sim. Sim, De um bastante. modo geral, né, as pessoas estão no começo, quando a gente não sabia o que era, o que nos aguardava, né? Foi uma surpresa, acho que mundial. Ninguém sabia nem como conduzir. Então, começaram a Uhum. estabelecer os protocolos. As pessoas, claro, né, com muita preocupação, os pacientes especiais, muitos deles, têm uma dificuldade muito grande de ter uma orientação,
seguir uma orientação na realidade, né? Às vezes eles pegam em tudo, eles não têm muita consciência do que você está alertando, né? E precisava realmente ficar em casa para poder minimizar o risco da transmissão, de contrair. Não só os oncológicos, mas os pacientes que não têm o cognitivo preservado, que são os pacientes especiais, que mais idosos, né, que já também não têm condições, muitas vezes, de entender o que seria uma nova demanda, né? Nossa, a gente precisou se readequar muito, precisou entender como é que a gente poderia se comportar fora de casa, e aí eles realmente ficaram muito reclusos. O Principalmente... paciente idoso, por mais saudável que ele seja, ele pode ser aquele idoso que surfa, que está sendo pai agora aos 75 anos de idade, né? Mas apesar disso tudo, por mais saudável que ele seja, ele tem uma imunossenescência, né? Que a gente chama, que é assim, o sistema imune dele envelhece e a resposta fica prejudicada. E aí, se ele teve comorbidades ou morbidades ao longo da vida, aí isso se agrava. Então, se é um envelhecimento com doença, aquele cara que é hipertenso, que aos 45 anos descobriu um diabetes tipo 2, isso piora ainda mais a resposta imune. Então, a gente sempre pensa assim, em doença autoimune, em paciente que está em preparo para um transplante de órgãos e tecidos, um paciente que está em quimioterapia, né, que ele fica imunodeprimido, e aí vai, e a gente esquece que o paciente com doença renal, ele tem a resposta imune prejudicada, que o paciente hepatopata também, né? A partir do momento, especialmente, que ele tem um problema de coagulação, se ele tiver qualquer machucado, para aquilo ali sarar, vai demorar muito mais para ter o reparo. E se vai demorar mais, ele tem mais chance de infecção secundária. Sim. Então, a gente síndromes também, né, Ceci? Algumas síndromes também, como a síndrome de Down, tem uma porcentagem dos pacientes sindrômicos, né, com síndrome de Down, que é aproximadamente entre 30% e 40%, que são cardiopatas. Então, é uma comorbidade que a gente precisa também ter atenção. Esse paciente também foi orientado a estar em casa, permanecer em casa e ter todo um cuidado, né, para poder, quando sair de casa, não se contaminar. Porque é um paciente que tem uma possibilidade de, por causa dessa comorbidade, ter algum problema se ele realmente vier a contrair Covid. Outras síndromes também têm comprometimento sistêmico. E aí não é só o fato do paciente ser especial neurológico, é que muitos têm comprometimento sistêmico também. E, infelizmente, a gente ainda não tem, né? São muitos os estudos, mas a gente ainda não tem um perfil que a gente possa atribuir, né, a certeza da evolução do quadro de Covid ou não. Então, uma pessoa saudável, ela pode evoluir negativamente no seu quadro de Covid depois de um contágio. E um paciente especial, a gente, mesmo sem comorbidade, né, vamos supor um paciente que tem autismo, que é um paciente muitas vezes muito saudável, né, sistemicamente, mas a gente não tem como garantir que ele não vai evoluir negativamente se ele se contaminar. Claro. São pacientes que têm uma possibilidade de contágio muito grande, porque eles não vão ter uma atenção, né, como um paciente típico que você pode orientar, que não pegue numa maçaneta ou que passe um álcool na mão. Eles não vão ter essa... Muitas vezes não consegue nem usar máscara, né? Por causa da questão da sensorial. Sensorial. Isso. E aí precisa... Não, o que eu ia ver com vocês era justamente isso. De o que é que muda desse atendimento em casa. Porque a gente foi educado para estar em quatro paredes, né? Pelo menos a maioria das faculdades, na época da gente, não tinha. O máximo que tinha era um estágio no hospital, mais na parte de traumatologia, mas a gente não entrava no UTI, raramente entrava no centro cirúrgico, e domicílio ainda mais, aí que era uma realidade distante. Já era difícil, né, ter contato com o paciente especial na época da nossa graduação, né? Isso já foi um ganho muito grande de alguns anos para cá, de algumas universidades, de algumas faculdades, né? Mas realmente, esse diferencial de ter uma atenção para o atendimento domiciliar e para o atendimento hospitalar, ainda,
né, é uma necessidade muito grande que a gente precisa tá demandando das instituições, né? Nós, enquanto dentistas, os alunos, precisam estar realmente demandando isso, porque é uma realidade. Cada vez mais a gente vai ver que isso é uma realidade, né? Não só por causa do Covid, mas pelo envelhecimento da população, pela necessidade que a população está começando a ter, um aumento de pacientes diagnosticados com autismo, né? Que são muitas as que antigamente só diagnosticava-se casos severos. Casos leves, fulano é esquisitão, fulano é nerd. Tinha essa... Né? Diferente. Uma população... e agora está aumentando, né? Fala, João. Temos uma população aí de pacientes aí com a idade mais elevada, não são diagnosticados, né? Na verdade, porque o novo cenário que traz são que os pacientes mais jovens e aí que estão sendo diagnosticados. Isso é claro graças também ao nível de conhecimento da população. A população ela passou a ter mais acesso a essa informação. As mães elas passaram a ficar mais atentas aos sinais, as mães e os pais. Então, as escolas, certo? E hoje a gente tem no Google, né? Você tem o Google, você coloca ali, eu sei que ele tem seus malefícios, porque o Google, qualquer pessoa publica e qualquer notícia aparece, mesmo que não seja uma coisa séria, mas ao mesmo tempo o acesso à informação melhorou muito. Sim. As pessoas estão um pouquinho mais autossuficientes, têm um potencial de autocuidado maior. Sim, com certeza. Então, assim, tem toda essa realidade e o que eu vejo, no meu ponto de vista, nós já começamos a enfrentar agora uma pandemia dos casos pós o período crítico da pandemia. Pandemia dos casos com relação à cavidade oral. Porque muitos desses pacientes que ficaram também aí isolados em casa, as suas famílias ficavam, muitas vezes, e tinham medo realmente até de receber profissionais em sua residência, certo? E aí foram postergando uma restauração que tinha para fazer. Se era uma criança que não tinha como fazer a higienização da cavidade oral correta, e aí fazia um acompanhamento mensal. Se passaram aí 12 meses sem dentista, e aí muitas vezes essa família ela não permitiu que o profissional fosse até a casa. Então agora está retornando, e aí com muitas alterações em casa. Muita coisa acumulada. A restauração que era para ser feita já virou um resto radicular, ou já tem uma necessidade de endodontia com coroa. E aí, como é que eu faço uma coroa no paciente que tem abertura bucal limitada, que não coopera, né? Que tem uma sensibilidade alterada. Muitas vezes, até o excesso de tratamento piora a condição sistêmica dele, especialmente pensando em psiquiátrico, em pacientes, né, com transtorno neurológico. Então, assim, isso eu noto. Pacientes meus que eram bem controlados, que a boca estava em dia, tá em situação de realmente de calamidade, né? Isso vocês têm visto também, né? E aí esse paciente passou também, diante desses quadros, muitas vezes diante de quadros agudos de sintomatologia, passaram a fazer uso de mais medicamentos. Além associado às medicações que já faziam uso no dia a dia, passaram a fazer uso de mais medicamentos. Porque, como você falou, Cecília, o paciente, ele é cardiopata, ele tem, em sua maioria, a pressão dele, ele faz uso ali de medicação para o controle. Então, diante de um quadro agudo de dor, essa pressão ela descompensa, certo? O quadro sistêmico do paciente, ele descompensa totalmente. Então, assim, é mais uma medicação que faz uso, é mais uma alteração que vem para esse paciente. E aí começa a desenvolver outros fatores, assim, é uma cascata. Paciente neurológico e o psiquiátrico também, né? O paciente autista com dor, ele descompensa totalmente. Tem mais crise convulsiva, né? Isso a gente observa. Muitas vezes a família não sabe que o paciente está com dor e faz assim, doutor, eu procurei,
Porque ele começou a ter convulsão atrás de convulsão e eu acho que isso é foco, já chama assim. Isso mesmo. Aí, um ponto bem importante, né, que eu acho que a gente precisa frisar bem aqui nesse nosso bate-papo, né, nessa nossa conversa, é a atenção dos colegas, né, dos dentistas, a essa necessidade que é a da odontologia domiciliar, né? Então, hoje, com os protocolos, as famílias, elas vão estar nos recebendo melhor. Já passou realmente aquele período inicial da desinformação, do medo. E hoje em dia as famílias, né, dos pacientes já estão mais orientadas e também pela necessidade que eles estão tendo, os familiares estão vendo que precisam continuar com um tratamento que de repente aquele paciente já vinha condicionado, né, e descondicionou. Ele já vinha em um condicionamento mensal, muitas vezes, e descondicionou pela descontinuidade. E aí a gente precisa estar trazendo aos colegas isso, né? A lembrança dessa necessidade da gente estar atento a essa possibilidade da odontologia, que é a odontologia domiciliar. Hoje em dia a gente seda em domicílio, não é, doutora Cecília? Então, Pois é, conta mais um pouquinho sobre a questão da sedação. Me habilitei em sedação com muito orgulho, né? Professora Glória Pimenta, não sei se ela está aí. Me habilitei, já trabalhava com sedação medicamentosa via oral, mas a gente comprou um equipamento de óxido nitroso, adquiriu conhecimentos da sedação multimodal, estamos fazendo alguns casos. Impressionante, né? Que a demanda existe. Você pode ter 10 profissionais numa cidade, mas você divulga e tem muita gente que não sabe que existe aquela ferramenta. Isso. E é uma necessidade que o dentista responda, né, esteja presente. O dentista sedacionista, ele ainda é um dentista que muitas vezes, entre nós mesmos, né, os colegas dentistas, a gente não tem essa ideia de que existe isso, né? Porque não é uma especialidade, gente. É uma habilitação. Mas o dentista sedacionista, ele é realmente, né, uma alternativa à anestesia geral muito boa. Então, em domicílio, você pode ir com o equipamento do óxido nitroso, fazer uma associação que é multimodal, que a doutora Cecília acabou de comentar, que é a medicação, que muitas vezes a gente usa, geralmente, o midazolam, porque existem outras medicações, mas muitas vezes não há a necessidade para aquele tipo de paciente específico, né? Porque se houver uma necessidade de outra medicação, algo um pouco mais forte, a gente pode realmente estar removendo esse paciente para um bloco cirúrgico, levar ele a uma anestesia geral. Porque a gente quer uma sedação leve a moderada. A gente não quer aprofundar a sedação. E é importante saber indicar. Isso. A indicação é a parte mais importante. Se o paciente precisa de uma sedação moderada, aprofunda, ele não tem condição de ser feito em ambulatório nem em domicílio. Ele vai precisar realmente ir para um hospital. A moderada pode-se até fazer em ambulatório, dentro do consultório da gente, se a gente tiver realmente um preparo, uma experiência e tiver o suporte, né, que a gente precisa. Tanto conhecimentos e equipamentos, né? Conhecimentos e equipamentos. Então, ok. Mas a leve, a gente associando a medicação, o midazolam, por exemplo, com o óxido nitroso, gente, isso é aproximadamente 60% a 70% da realidade. Eu ainda ouso dizer que é mais, né? Como eu faço no consultório, na sedação, praticamente eu não mando para bloco cirúrgico. Eu mando para bloco cirúrgico um caso de um paciente que realmente seja muito difícil para eu conseguir sedar ele seja um paciente que tenha resistência, ou ele seja um paciente que tem um comprometimento sistêmico, que vai estar me causando ali algo, né, que me preocupa. Vai estar em risco, né? Com risco aumentado de alguma complicação. Isso.
E aí vai para para ser isso, cirúrgico. a gente lança a mão dos colegas, né? Dos anestesistas. Mas a grande maioria dos pacientes a gente consegue fazer em ambulatório ou em domicílio. E isso vai tanto de um paciente que tem fobia, né? A gente pode, de repente, entre nós mesmos, pacientes típicos, a gente ter um caso de uma fobia odontológica, que isso é absolutamente comum, gente. Isso é tão Sim, comum, né? Que a gente nem imagina a quantidade de pessoas que têm a necessidade de uma sedação por simples medo do consultório odontológico. Paciente e típico. aí a sedação é uma ferramenta, o atendimento domiciliar pode ser também uma ferramenta, a partir do momento que a pessoa está no conforto do lar, no ambiente acolhedor, não está naquela cadeira de dentista tradicional, está numa cadeira do papai. E aí, querendo ou não, isso interfere positivamente. Com certeza, com certeza. O paciente que tem uma fobia de consultório, ele estando em casa, já é mais de 60%, 50% a 60%. Ele já não tem o estímulo de um consultório odontológico, o cheiro, né, de um consultório odontológico, a visão dos equipamentos, né? Para quem tem medo, Um é gato. apavorante. E aí vem através dessas alterações, que aí desencadeiam esses gatilhos, principalmente nos pacientes que têm fobia. Uma informação importante, Ana, Brani e doutora Cecília, é que na sedação, a sedação, nós que atuamos com um paciente com necessidade especial, foi onde nós vimos assim, uma grande vantagem. Mas que ela também funciona um paciente normo-reativo, que vai ser submetido a um tratamento endodôntico. E aí esse paciente, ele quer se sentir mais confortável, porque ele vai passar ali em torno de 1 hora na cadeira do dentista, com a boca aberta, e aí muitas vezes ele fica um pouco tenso. E a sedação com o óxido nitroso é fantástico, assim, tem uma ótima indicação nesses casos, como também para cirurgias de siso, remoção de sisos, procedimentos que levam um pouco mais de tempo, não é verdade? Então, assim, a sedação, ela está chegando aí na odontologia, ela já fazia parte da odontologia, só que agora nós estamos tendo cada vez mais acesso a essa informação, a esses equipamentos, e assim, a gente realmente está cruzando aí as fronteiras, levando a sedação, um possível atendimento a domicílio, onde isso faz toda uma diferença para um paciente, aos pais de um paciente, de um autista, que sempre só via aquele paciente, um autista grave, que ou ele era atendido em bloco cirúrgico, e aí nós sabemos também das limitações que nós temos, muitas vezes, em conseguir levar esse paciente ao bloco cirúrgico, e eu faço limitações porque se é um paciente que ele está aguardando apenas na rede pública, então nós temos aí uma fila, certo? Uma demora. E muitas vezes esse paciente a gente consegue fazer em ambulatório com a utilização da sedação multimodal. Então, assim, realmente, hoje aqui no nosso estado, nós temos aí vários colegas que estão atuando. Temos aí as colegas que são referência, Ana Luci, certo? Cecília e Diana, que estão fazendo já junto com os pacientes a domicílio. Eu acredito, Cecília, que em alguns pacientes que já são da rotina de vocês, eu acredito que você viu muita diferença a partir do momento que você pôde ofertar para o paciente a sedação, né? Isso, a família, acompanhar e assim, tudo isso é refletido no feedback que nós recebemos dos pais. Porque para o pai e para uma mãe, meu filho, quando era atendido, muitas vezes em casos de urgência, que aí realmente nós tínhamos que submeter o paciente a uma contenção física. E aí o paciente chega com uma urgência odontológica, mesmo assim a gente tem como ofertar para esse paciente essa sedação, certo? Então, assim, isso é fantástico, é algo que muitas vezes, assim, os pais, eles saem do consultório, eles lá no consultório já Encantados. funcionarem, isso. E, assim, é algo realmente que é transformador. Na odontologia para pacientes especiais,
o profissional, eu vou puxar, tipo assim, um pouco para a odontologia de pacientes especiais, porque realmente eu acredito que seja uma das áreas, das especializações na odontologia, em que a gente mais vai ver esse tipo de indicação, esse tipo de necessidade desse procedimento, certo? Mas sempre ressaltando, a principal fase é a gente saber indicar, quando indicar. Porque, como a doutora Ana Lucy falou, há momentos em que não adianta a gente tentar fazer a sedação, porque só vai resolver em centro cirúrgico. Tá com Certo? muita coisa acumulada e às vezes a gente precisa zerar aquilo ali em centro cirúrgico e depois condicionar, né? Isso, Depois condicionar esse paciente. E eu entendo que a sedação é uma ferramenta de condicionamento. A partir do momento que o procedimento vai ser mais tranquilo, o paciente mais relaxado, frequência cardíaca menor, a pressão também fica mais controlada e muitas vezes, dependendo do medicamento que a gente use, ele vai ter uma amnésia. Ele não vai lembrar do que aconteceu. Isso é tudo. isso. Isso é muito A bom. questão da amnésia anterógrada, ela vai estar dentro da multimodal, né? Então, quando a gente vai usar um alprazolam, midazolam ou algum da família, realmente a gente Um consegue lorazepam e algum outro, né? isso. O que, particularmente, eu acho que é o mais indicado, né? O mais fácil de você conseguir mexer, manipular, é o midazolam. Mas cada paciente, ele precisa ser avaliado de forma individualizada. O paciente já toma, né, um alprazolam, ou o paciente já toma um Rivotril, um clonazepam. Você vai em cima do que ele já toma e você manipula aquela dose. Você pode... Geraldine está comentando isso, Ana Lucy. Já se Ela está dizendo que ela usa muito midazolam no consultório, mas na odontologia domiciliar, conversando com o médico do paciente, ele pediu que usasse aprazolam. Provavelmente é um paciente idoso, Sim, né? Porque normalmente os geriatras eles gostam muito de alprazolam e de lorazepam, sim. porque ele tem uma ação interessante para o idoso. Idoso. Inclusive, para o idoso, ele está menos relacionado com o efeito paradoxal. Eles estão, né? Menos relacionados. Mas assim, e aí a Raquel perguntou agora justamente isso. Como é que a gente tem usado em domicílio, especialmente para paciente idoso, e se a gente está usando nitroso? E sim, gente, para as duas coisas. Tá? Uma experiência que eu já tinha é assim. O paciente faz uso de quetiapina, né? Que é um modulador de humor, de comportamento. Ou o paciente faz uso de Neosine também, de neurolépticos, de psiconeurolépticos. Então, muitas vezes, a gente pega o que ele já está usando, conversa com a equipe médica, faz uma dose adicional ou antecipa uma dose. Ele ia tomar uma dose às 11 da manhã, a gente antecipa. Toma às 7. 30%, Ceci, geralmente a gente coloca mais, 30%. Faz uma dose maior. A Sim, dose, Ele toma mais 30%. isso. Ou antecipa a dose. Né? Isso a gente faz muito. Sei lá, então ele toma, digamos, 8 da manhã e 8 da noite. E aí eu vou atendê-lo de 5 da tarde. Esse de 8 da noite eu dou às 4. E posso entrar com medicamento extra, né? A gente usa muito antialérgico, a prometazina. E aí vem os benzodiazepínicos e o nitroso. E a gente tem usado bastante, tá, Raquel? Inclusive tem um geriatra aqui na minha cidade que ele pedia que se usasse nitroso, né? Porque eu nem tinha equipamento. Mas ele pedia, ele é bem adepto das terapias naturais, ele prescreve muito o canabidiol, e ele já pediu, né? Teve até uns casos, foi na Lucy que eu encaminhei, porque o Olha, geriatra, ele queria. Só Adriana, que ele queria o nitroso sozinho, essa era a dureza. Conta aí. um beijo aqui para a doutora Adriana, a minha professora querida. Tá aqui. Tá comentando aqui, né? Fazendo um comentário, que as baixas doses de midazolam mais o nitroso pode trazer uma analgesia, um relaxamento muscular e amnésia, ajudando no atendimento domiciliar do paciente idoso. Obrigada, professora. Sabe muito! referência aí pra Uma gente. fofa. Professora Glória também, eu vi que a professora Sim. Glória também estava aí presente. Um beijão, Glorinha. Então, o que
um ponto bem importante que a gente precisa estar lembrando é que a gente precisa estar trabalhando o paciente de forma individualizada. Então, não existe esse protocolo de você adotar um tipo só de sedação, ou fazer só multimodal, ou fazer só oxo, ou fazer só medicamentosa. Para cada paciente, a gente vai precisar tanto adaptar a dose, porque o cálculo da medicação é feito pelo peso do paciente. Precisar adaptar a dose, a precisar analisar o que é que aquele paciente tem de comorbidade, o que é que ele pode estar tomando, né? Muitas vezes a gente pode conversar com a equipe, sim. Eu acredito que isso é um ponto importante. Agora, tem um detalhe que vai fazer toda a diferença, que é o que eu aconselho para todos os colegas que estão escutando. Que a gente estude. Estude muito, gente. Não vão procurar receitas já de bolo, né? Aquelas receitas que geralmente a gente encontra. Estudem, porque a gente precisa discutir com um colega, um médico, ou até um anestesista, que também é médico, não, um anestesista, que também é médico. Eu falo médico geriatra, um anestesista, ou algum médico que a gente vai precisar discutir, que esteja na equipe daquele paciente, de igual para igual. Nós somos profissionais da área da saúde também. E a gente não precisa estar perguntando para eles o que a gente faz, o que devemos fazer. A gente precisa estudar bastante para chegar para eles já com a nossa proposta. E, claro, discutir o caso. Não pedir para eles orientarem o que a gente faça a nível de sedação. Isso é um ponto bem importante. Não, eventualmente a gente dá até umas aulas, né, Ana Lucy? Quando a gente vê, eles estão perguntando, é mesmo? E assim funciona? Não, isso não só em sedação, mas falando de geral. Ontem eu estava conversando com uma médica, a paciente usando atropina, não sei quantas vezes por dia, não sei quantas gotas para manejo de cialorreia, sem resolver, e já associando com escopolamina, que é o Buscopan, e sem resolver. Aí eu fiz, olha, por que a gente não tenta um gel de propantelina? Ela fez, e o que é isso? Eu fui explicar o que era a propantelina, qual era a ação, que ela tem várias vantagens frente aos outros anticolinérgicos, né? Que se ela quisesse, eu podia passar a formulação, porque aqui é manipulado, que não tinha problema. Né? E assim, isso é ótimo, porque também quantas aulas que o fonoaudiólogo, que o médico, que os outros profissionais dão pra gente? Sim, claro. É o verdadeiro trabalho em equipe, né? E assim, onde cada um aprende um pouco mais. Essa porta e essa via de mão dupla, e isso é muito comum quando a gente trata de pacientes cardiopatas. Eu acho que qual colega aqui que já não recebeu um encaminhamento de um cardiologista onde dizia que estava liberado para ser feitas as extrações, só que não estava permitido usar anestésico com vaso. Assim, ó. Interessante, né? Isso, então, assim, fazer que nem o Didi fazia. Nos dias atuais, Ai, Deus. estamos recebendo esses encaminhamentos. Então, assim, muitas vezes nós temos que entrar em contato com o colega, porque o paciente chega e ele já chega, olha, a gente precisa dar uma aula, né, pro cardiologista. Mas, para usar sem vaso. Aí a gente vai explicar sobre o nosso anestésico. E aí, muitas vezes, eles estão também, é importante esse contato. Porque quantas e quantas vezes eu já peguei o telefone, deixa eu falar com o seu cardiologista. E aí, em 5 minutos, consegui explicar para ele, explicar a concentração do anestésico. Nós trabalhamos aí lá, então tá, ótimo. Não, tranquilo. E no final, ele até agradecer pela informação. É porque às vezes eles não sabem, eles acham que é como o anestésico que se usa em medicina, de flaconete, com agulha de insulina, que a quantidade, a concentração do vasoconstrictor ali, de adrenalina, é muito alta. E que a gente tem vasoconstrictores não adrenérgicos, né? E normalmente a prilocaína com felipressina. Então, assim, eu não uso anestésico sem vaso. Isso é fato. Eu sou capaz de perder um paciente, mas eu não uso. Por quê? Porque vai me estressar, eu vou ficar apreensiva, eu vou ficar perguntando, e aí, tá tudo bem? E tá doendo? E você falar um negócio desse, você tá chamando a dor, porque a palavra tem poder.
E quando eu estou falando isso, não é crendice, não. Não é essa história que se atrai energia, não é isso. Mas é porque você está falando de dor no paciente e ele começa a ficar com medo e a lembrar de experiências prévias. E isso faz que ele libere adrenalina, que é muito pior a adrenalina endógena do que a do anestésico, Do que é do anestésico. Isso né? quando a gente tem a chance de perguntar e ele poder responder, né? Pacientes não verbais, muitas vezes a gente não tem condição de perguntar, eles não vão responder. Justamente. E eu quero ter Então, os certeza que eu nossos fiz uma pacientes, técnica anestésica poderosa, durável, né? Que se for o caso eu vou reaplicar e a gente clinicamente se adestrar para ser rápido também. Porque sim, o paciente não pode ficar muito tempo ali. O paciente com comprometimento sistêmico, o paciente psiquiátrico, ele não pode ficar com um tempo prolongado, muito mais se ele tiver sem sedação. Aí que fica mais intolerável. Atendimentos curtos, onde nesse atendimento a gente tem que fazer o máximo de coisas O que são máximo de procedimentos. procedimentos. E aí, né, eu gostaria aqui até deixar registrado todo o nosso respeito pela nossa extensão dos nossos trabalhos, que são nossa equipe de técnicos de saúde bucal. Né? Realmente, sem eles, a gente não conseguiria executar muitos aí dos nossos procedimentos. Eu até escuto quando algum colega, o colega que atua em uma outra área, me diz, não, mas eu consigo ter sem técnico. Aí eu sempre digo, realmente, o meu paciente, até na consulta, na primeira consulta, eu preciso do técnico de saúde bucal dentro do meu consultório, estando ali ao meu lado. Realmente, é uma Mas área. quando eu ouço isso, eu penso assim, sabe de nada, inocente. Mas porque assim, faz muita diferença. Biossegurança, na rapidez, acelera o procedimento, no que está ali aspirando saliva atento, diminui risco de aspiração. Meu técnico está tão entrosado com a gente que enquanto eu estou lá conversando, ele já coloca o oxímetro, ele já afere a pressão, aí ele já olha para a minha cara, às vezes está um pouquinho alterada, ou ele sabe que o paciente é hipertenso, ele já faz, doutora, prilocaína, né? Eu digo isso. Ele já sabe até qual é o anestésico que eu vou usar. Isso acelera muito, gente. Isso. Isso não tem preço, né? Isso não isso. tem preço. Esse trabalho em equipe, e realmente só quem vivencia esse trabalho, esse tipo de atendimento, sabe o quanto é gratificante. Né? Gente, isso em domicílio, então, nem se fala. Porque a gente, no nosso consultório, tá lá tudo nas nossas gavetas. Né? Já temos tudo lá. Isso. Isso em domicílio, quando a gente chega, que a gente precisa abrir o que a gente traz e precisa estar lá tudo na ordem, né? Que a gente vai precisar usar, não tem preço. Realmente. Não tem preço. Eu digo, eu estava comentando um dia desse numa live que atender em domicílio e atender paciente especial e fazer sedação, eu estava falando dessas três coisas, é como dançar tango. Né? Você vai ver aquele dançarino de tango que o cara roda para um lado, a mulher já roda para o outro, já. Aí você pega uma pessoa inexperiente, na hora que o cara vai virar, a mulher, ela tomou a queda. Então, assim, tem que estar entrosado, tem que ser o passo perfeito, porque senão vai dar um chute no outro. Então, se antecipa. Alguém colocou aqui, acho que foi a Raquel, atender a 8 mãos. Não é raro de eu atender com meu auxiliar, com um cuidador da casa ajudando, eu de profissional e muitas vezes um segundo dentista. Sim. Né? Em domicílio tem situações, até alguns atendimentos mais longos, que isso é indispensável. Então, quando a gente vai ver, tem 8 mãos. Sim. Faz Tem um toda a diferença. detalhe, doutora Cecília, aqui. Cecília, que eu chamo ela de Ceci, gente. Pode chamar. Um detalhe bem interessante que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente vai sedar, nós somos dentistas sedacionistas. Então, a gente precisa estar a 4 mãos. Precisa estar um sedando e o outro trabalhando. Isso é o ideal, né? Isso é o que a gente precisa estar fazendo. Porque a sedação, ela precisa de uma atenção só para aquilo. Você precisa monitorar o paciente, você vai ter que colocar ele minimamente. No meu consultório, eu trabalho com monitor cardíaco. Mas a gente em domicílio tem um mini monitor cardíaco, que ele é um multiparâmetro, só que com menos parâmetros do que um monitor cardíaco.
Mas a gente precisa estar de olho no batimento do paciente, na saturação de oxigênio do paciente, minimamente, para poder a gente saber o que é que está acontecendo ali, porque às vezes o paciente realmente adormece, que é o que a gente gostaria, né? Realmente é a forma melhor de trabalhar, é quando o paciente realmente adormece. Ele não está numa sedação moderada, ele está numa leve, mas ele consegue relaxar e dormir. Então, a gente consegue fazer um atendimento com muito mais facilidade ali. É ótimo trabalhar dessa forma. E é o que a gente busca. Só que, para isso, quando o paciente adormece, se a gente não estiver monitorando ele, não estiver com atenção nele, ele pode ter alguma alteração, pode saturar, e a gente pode precisar reverter. A gente pode precisar, às vezes, só acordar ele, né? Só chamar. Uhum. E aí Estimular, com certeza. E aí ele vai e dá uma respirada profunda, ele reoxigena e fica tudo ok. Só que o interessante é isso, é que a gente leva em consideração que existem alguns pormenores, né? Que a gente vai precisando comentar aqui, porque como é um tema que muitos colegas às vezes não estão ainda lidando, não estão ainda trabalhando com isso, precisa ser comentado, né? Precisa ser dito isso. É um tema cheio de tabus, né? Inclusive. Pois é, deixa eu só antecipar aqui que a gente tem uma novidade top. Ninguém colocou aqui, eu já perguntei o que é que a gente está tramando, ninguém colocou nos comentários, né? E aí um grupo entrosado feito a gente, né? Que eu acho que além de trabalhar em áreas afins, nós somos amigos acima de tudo. Sim. E estamos com planos bem interessantes, junto com a doutora Áquila, junto com a doutora Glória Pimenta, junto com professores convidados, vários professores convidados daqui e de fora, mas eu só vou contar no final, agora eu quero os palpites. E eu queria também que João falasse um pouquinho mais do oncológico. Conta um pouquinho mais pra gente. Né, João? O que é que a gente pode estar fazendo, né? O que é que a gente pode estar fazendo? Com relação ao atendimento em domicílio, o que a gente mais faz com o paciente oncológico é a terapia com laser. Né? Então, assim, o laser hoje, ele é o tratamento ouro no combate às estomatites, às inflamações da cavidade oral. Tem um efeito analgésico e fotobiomodulador sensacional. O tratamento oncológico, costumo dizer que ele traz a chance de cura, é algo que o paciente vai ser submetido, tem aí, se for de caráter curativo ou até mesmo de caráter paliativo, porém, esse tratamento ele passa e deixa marcas. Então, hoje, uma das alterações, das complicações mais temidas no tratamento oncológico é a mucosite. Que a mucosite, ela é como se fosse uma afta, porém, vocês imaginem uma afta 10 vezes mais potente. E que geralmente ela não se apresenta apenas com uma única afta. Várias lesões, muitas vezes essas lesões, elas se colabam, elas se unem. Em alguns momentos, o paciente ele tem que interromper, parar o tratamento, para que possa ser tratado essas inflamações e aí retornar ao tratamento. Então, assim, parar o tratamento antineoplásico, atrasar muitas vezes de um ciclo para o outro, ou cessar as sessões, as 5 sessões semanais de radioterapia também, quando é rádio, né? Que normalmente é de segunda a sexta, descansa o fim de semana e retoma. E com isso, o câncer ganha força, muitas vezes, para voltar para crescer. Isso mesmo. E é o que a gente não quer, né? Quando a gente está em tratamento antineoplásico, a gente quer inibir esse crescimento tumoral, muitas vezes até matar, diminuir o tamanho do tumor, e isso vai ter efeitos nas células da pessoa. Não tem como o tratamento desse também, especialmente as células que mais se replicam, como o cabelo, daí frequentemente ter queda de cabelo, e como a mucosa, a pele e a mucosa. A mucosa da gente, ela descama muito. E aí, nesse paciente, ela continua descamando, só que por causa da radiação, quando radiação de cabeça e pescoço, ou por causa do quimioterápico, que aí vai ter efeito sistêmico, a mucosa descama, mas ela não se renova. A camada basal não está produzindo
uma nova camada. E com isso abre uma lesão. E aí, João falou, uma afta incomoda muito. Imagina uma afta muitas vezes que ocupa a boca toda. e aí essa lesão, ela tá ali como uma porta de infecção, porta de entrada para infecções oportunistas, né? Então, há casos de mucosite em que o paciente, ele em um grau mais elevado, grau 3, um grau 4, onde nós temos que encaminhar esse paciente ele é internado para tratamento com antibiótico sistêmico, com medicação sistêmica, diante do grau, porque um grau 3 o paciente já está se alimentando apenas de líquido com dificuldade. Então, assim, um grau 4 é realmente quando o paciente para de se alimentar. Então, nós temos essa função, enquanto cirurgiões dentistas, de atuar nessa área, atuar nessa modalidade junto com o laser, certo? Tanto no tratamento dessas lesões, como hoje já existem protocolos preventivos para essas lesões, Na certo? terapia fotodinâmica, né, para tratar essas infecções secundárias, Infecções. candidose, herpes simples, muitas vezes até o excesso de biofilme lingual, de saburra na língua, e a gente pode usar a terapia fotodinâmica ali, e para diminuir esse acúmulo de biofilme lingual que é carregado de bactérias que podem causar outros transtornos, por exemplo, uma pneumonia no paciente que está com a imunidade comprometida. E aí o João falou, então, da fotobiomodulação por meio do laser. Tem várias orientações também, né, João, que a gente pode dar de dieta, de hidratação, de produtos que esse paciente vai usar na higiene bucal. Isso, esse paciente, quando ele chega em um quadro mais agudo, com essas lesões, justamente ele tem algumas dificuldades na higienização da cavidade oral. Então, como você falou, Cecília, a terapia fotodinâmica existe, a laser terapia e a terapia fotodinâmica, que é onde nós utilizamos um agente fotossintetizante, ou seja, que geralmente nós utilizamos o azul de metileno, certo? Que é para corar aquela região, corar aquelas células, fazer com que a luz ela penetre naquela célula. Então, assim, dentro dessas terapias, às vezes o paciente ele tem a dificuldade na higienização da cavidade oral. Um dos efeitos do tratamento é a diseusia, alteração do paladar, a hipossalivação, onde o paciente ele tem redução do fluxo salivar, dependendo do local da área em que está sendo irradiada. Então, todas essas alterações são encontradas nos pacientes oncológicos. Aí varia, é claro, qual modalidade. É importante que o profissional ele tenha conhecimento de qual tratamento o paciente está sendo submetido. Está sendo submetido. João, tem alguns comentários aqui. Simone Norá, maravilhosa, fala que maior tempo de internação, mais oneroso para o hospital, no caso da mucosite, aumentando a morbimortalidade do paciente, prejudicando a qualidade de vida, né? Muitas vezes prejudicando o paciente de forma ampla. E a Ana Paula Lamone, que ela pergunta para você se a laser terapia para o oncológico em domicílio está coberto pela tabela TUS. A laser terapia, se o paciente hoje, segundo a ANS, nós temos a aprovação do laser terapia em um paciente que está fazendo tratamento de radioterapia em região de cabeça e pescoço e pacientes com alterações hematológicas, com tumores oncohematológicos. Nós conseguimos sim esses ressarcimentos, certo? Como é que é feito? Até para o atendimento a domicílio. Nós fazemos o atendimento, o paciente, ele faz o pagamento e aí nós damos o recibo, a nota ao paciente e geralmente Um laudo, né, João? Faz um laudo, normalmente um parecer. Isso, geralmente o laudo vai anexado. O nosso laudo do dentista, anexado ao laudo médico, seja do radio-oncologista ou do oncohematologista, certo? E aí tudo junto, essas documentações, e o paciente dá entrada no plano para ver a questão do ressarcimento. Mas nós temos sim conseguido esses ressarcimentos por parte dos planos, já que na tabela da ANS temos essas autorizações.
Com um detalhe, para domicílio nem sempre a operadora de saúde vai aumentar o valor. E o custo da gente de atender em domicílio é muito maior do que o paciente indo no nosso consultório. Embora a tabela ela seja um valor médio. Não sei se quem está aí do outro lado da telinha sabe que isso é negociável. Que é possível negociar com a operadora de saúde e dizer, ó, tá precisando fazer em domicílio, você coloca isso no, justamente nesse parecer que você está dando, a necessidade de ser em domicílio, por quê? E aí você vai muitas vezes alegar que não dá para fazer com aquela tabela. Inclusive, algumas operadoras, elas têm a visita domiciliar, tem um custo adicional. Isso mesmo. E aí nós sabemos que o valor, como você falou, Ceci, o valor ele é diferente quando a gente passa para um atendimento a domicílio e um atendimento em ambulatório. Mas muitas vezes a operadora... E é importante a gente também conversar isso com o paciente e com os familiares. Eu vi que teve uma colega que colocou aí que sempre dá um laudo a cada 10 sessões, certo? Mas hoje, pela ANS, se o paciente ele tem indicação de 30 sessões de radioterapia, nós já podemos fazer a solicitação com 30 sessões de radioterapia, porque é anexado junto ao laudo do radio-oncologista que esse paciente vai ser submetido a 30 sessões de radioterapia, certo? E assim, realmente, hoje, a nossa realidade do dia a dia, nós sabemos que não tem como o paciente ser submetido a um tratamento oncológico, uma radioterapia dessa, sem ter essa... De cabeça e pescoço. De cabeça Né? Porque esses dias um colega que assistiu uma live minha fez assim, apavorado, falando comigo, que teve uma tia que teve um diagnóstico de um câncer no joelho, e ia tomar radioterapia no joelho e se tinha que entrar com a prevenção para mucosite oral. E eu não acho que seja uma pergunta absurda, porque muitas vezes a pessoa não conhece o mecanismo, né, daquilo ali, da ação da radioterapia. Então, a radioterapia ela tem uma ação local, a quimioterapia ela tem uma ação sistêmica. E aí a gente está falando do câncer de cabeça e pescoço. Antigamente, quando os equipamentos de radioterapia não eram tão precisos, até um câncer de mama a gente tinha repercussão secundária em boca. Hoje a gente já tem equipamentos melhores. aparelhos de cobalto, certo? Que eram... Só avisando para vocês que daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Porque a gente já tá. Não sei se alguém está com hora aí, a gente está chegando na hora. A Marinês pergunta se antes de fazer a gente emite um relatório. Eu emito, Mari. E vocês? Conta aí, João e Ana Lucia. Eu faço esse relatório a partir do momento que o paciente entra em contato, faz esse contato dos serviços, na consulta inicial, eu já emito o relatório e anexo ao relatório do radio-oncologista já. Vou adiantar aqui, ó. Raquel Crispi está perguntando. E para outros tipos de câncer, consegue o ressarcimento? É isso que a doutora Cecília estava falando, Raquel. Tem que saber aonde. Normalmente com judicialização, viu, Raquel? Porque pela Agência Nacional de Saúde, que é quem rege as operadoras de saúde suplementar, os planos de saúde e convênios, seria apenas para câncer de cabeça e pescoço e TMO, transplante de medula óssea. Porém, eu tenho paciente de quimioterapia... Oi? Justamente, alguns tumores oncohematológicos. Oncohematológicos. E aí eu tenho alguns pacientes que fizeram alguma quimioterapia com drogas que são muito agressivas, que são muito associadas à mucosite, e com base no laudo médico e no laudo da gente, acabou sendo liberado. Se abre precedente. E se não for liberado, de cara, o que a gente fala para a família quando tem condições? Acerta e você judicializa. Contrata um advogado, entra nas pequenas causas com a operadora e normalmente dá certo. Minha gente, e aí? Não tem ninguém aqui nos comentários dando uma sugestão do que é a surpresa? Aqui, a Geraldine perguntou, e qual é a novidade? Olhe. Geraldine está aqui perguntando. Sugestões. Conto ou não conto? Vocês querem saber? O tempo, Cecília. Rapaz, eu acho que o Instagram derruba a gente no próximo minuto. Conta, Cecília, conta. Tá. Conta, João. Vou pedir para o João contar. Bendito é o fruto. Vai, João. Conta a novidade. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui, também estamos com esse projeto que é o lançamento da primeira
turma de especialização em pacientes especiais aqui no estado do Rio Grande do Norte. Especialização essa que conta com esse time que a professora Cecília falou, onde está composto pela professora Cecília, professora doutora Ana Luci, por mim, doutora Áquila, doutora Glória Pimenta e muitos professores convidados aí de todo o nosso Brasil. Então, assim, vai contar com uma grade ampla, onde nós vamos aí tentar abordar todas as áreas que englobam paciente com necessidades especiais. Eu estou sendo ousado quando eu digo que nós vamos tentar englobar todas essas áreas, estou mesmo, certo? Porque é essa a nossa intenção, de trazer para o futuro profissional que irá se formar aqui em nosso estado uma odontologia com excelência e uma odontologia pautada no atendimento a esse público em que rege hoje aí uma grande porcentagem da nossa população. Meninas, E aí, isso pensando numa instituição que tem uma clínica super moderna, com equipamentos modernos, com câmera intraoral para cada equipo, né, com equipamento de laser terapia, com tomógrafo, então a gente vai ter acesso a isso. E pensando também vamos ter práticas hospitalares, práticas em instituições geriátricas, né, o uso da sedação como rotina. Então, realmente, assim, é um curso cheio de diferenciais. Tá? E a gente pede que vocês deem uma ajuda nessa divulgação. Geraldine mora no Rio Grande do Sul, gente, provavelmente não vai poder vir, embora eu sei que ela está se coçando para vir, mas vai ser difícil. Mas algumas pessoas conseguem, né? Porque é um curso de 1.000 horas. O OPNE é um curso de carga horária grande. Então, é um curso de 1.000 horas, que 30% é teórico, mas 70% é prática. 70% de prática, é muita coisa, né? 700 horas de prática. Vai ser um curso muito bom, gente, imperdível. É bem importante a gente frisar, né, que a gente falou aqui do aumento da necessidade do atendimento domiciliar dos pacientes, né? Então, vai estar preparando o profissional dentista para estar atuando com essa demanda que está crescente dessa necessidade, né? Do paciente domiciliar, o paciente especial. Hoje em dia, o paciente que tem, muitos, né, que tiveram Covid, ficaram com sequela, né? Então, tá tendo um agravo muito grande de pacientes com sequela, inclusive psicológica, psiquiátrica, por causa, né, de forma secundária, por causa do que aconteceu, né, da pandemia do Covid. Então, são pacientes especiais também. A gente precisa se preparar. Previsão de início, Cecília está perguntando, antes que caia, minha xará, Cecília Freire. Gente, provavelmente início de dezembro. Já está com inscrições abertas, já temos 5 inscritos, são 12 vagas, né? Então, assim, juntando essa turma, fechando os 12, a gente começa o curso. Estamos finalizando outubro, vamos ter novembro todinho de divulgação. Então, se você não fez essa inscrição logo, você talvez se arrependa. Olha o terrorismo. Mas oportunidade, a gente precisa aproveitar, né? Isso. Vai ser uma necessidade muito grande, né? De conhecimento para os dentistas, de um modo geral. A gente falou bem no comecinho da live, né? O que é que abrange os pacientes especiais, né? Quais são as áreas de atuação dos pacientes especiais? É muito ampla. Então, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Um mercado amplo, é um mercado, uma demanda consciente. Pessoas que sabem que precisam são muitas. Uma demanda reprimida maior ainda, porque não sabe nem o que a odontologia pode proporcionar, o que tem esse dentista com essa capacidade. E poucos profissionais no mercado. O RN, onde a gente está, é o estado do Brasil que mais tem deficiência. Né? Que mais tem deficiência de qualquer ordem. Física, visual, intelectual, auditiva. Então, assim, a gente tem realmente um amplo mercado. Gente, quem quiser mais detalhe de carga horária, eu já estou vendo que minha xará vai ser minha aluna. Gente, que honra. Não sei se vocês conhecem Cecília Freire. Mensal, Cecília, será mensal. Mensal, de quarta a sábado, uma vez por mês, com algumas aulas online. Então, a gente vai conseguir trazer professores do EAPOL, que é o Chuí, e a tecnologia vai auxiliar nisso.
Sim. Né? E vai ser é um prazer imenso. Gente, é um prazer imenso estar com vocês que estão aí na telinha. É um prazer imenso de estar com vocês dois. Obrigada por estarmos juntos Obrigada. Foi nesse projeto. Prazer E aí imenso. vou deixar vocês darem um tchau de vocês. Façam seus comentários finais. Pessoal, um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa rotina, certo? E desde já está feito o convite aí para que vocês dentistas possam vir se unir a nós, conhecer essa rotina, certo? E time de profissionais especialistas em pacientes especiais. A demanda já existe, como foi falado, tá bom? Então, fica aí todo o agradecimento aí a vocês, já mais de 10 horas da noite. Né? Então, Eu acho que o Instagram gostou dessa live, porque normalmente dá 60 minutos e ele derruba, e tá aqui deixando a gente. Mas fala aí, Ana Vou ser Lucia. rápida, então. Gente, o tá melhor aqui com vocês. investimento que a gente faz é o investimento em nós mesmos. Então, vão, se inscrevam. Eu acredito que vocês não vão se arrepender, porque o que a gente pode fazer de melhor por nós mesmos é o conhecimento. Vocês vão se encontrar como nós nos encontramos nessa área, tenho certeza. E o que eu deixo é esse convite. E desde já agradeço demais, Cecília. Foi um prazer imenso. Foi ótimo esse bate-papo, muito leve, muito tranquilo, descontraído. Como tem que ser a vida. Beijo! Como a vida tem que ser. E assim é uma turma top, entrosada, né? Formada por especialistas, por mestres, por doutores, por pessoas que ensinam, mas acima de tudo, por pessoas que estão com a luva molhada de saliva. Porque eu só acredito num curso de especialização com 70% de prática, que está liderado, que está coordenado e composto por pessoas que estão na prática. Sim. Né? Então é uma honra imensa. Desejo boa noite a todos. Boa noite. Beijão, Se Simone. cuidem. Uma grande referência, doutora Simone, aqui no atendimento ao paciente oncopediátrico. Beijão. Beijão, pessoal. Beijão, gente. Boa noite. Boa noite.